Seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Sou o pastor João Paulo Fonseca, estamos juntos para mais um vídeo. E hoje é dia de review de um livro muito especial, particularmente um livro que me ajudou muito, principalmente na série de aulas que nós tivemos aqui no canal, onde eu falei um pouquinho a respeito da postura ou da posição do cristão frente às eleições. Um cristão pode votar em partido de esquerda? Foi o tema aí dessa série de aulas, né? Eu dividi em 3 aulas, está aí disponível no canal, você pode assistir quantas vezes quiser, é totalmente gratuito. E esse livro me ajudou muito, principalmente a compreender o papel do cristão na política, né? Muita gente acha que o cristão não deve se envolver na política, ou não deve entender de política, ou discutir política, enfim. Mas o Nicolas Ferreira, ele escreveu esse livro numa linguagem muito fácil de entendimento, um livro para alcançar todas as pessoas, seja um jovem, um adulto, uma pessoa mais madura, enfim. Então, ele vai trazer uma instrução clara com relação à nossa postura como cristão, principalmente com relação à política. Nicolas Ferreira, ele foi o vereador mais votado aqui de Belo Horizonte, também foi o deputado federal mais votado da história de Minas Gerais, e ele escreveu esse livro em 2022, comecinho de 2022, né? Ele foi lançado aí no começo desse ano de 2022, e a editora Central Gospel foi quem lançou esse livro. Um livro com acabamento muito bom, capa dura, encadernação muito bacana, e não é um livro grosso, é um livro aí fininho, dá para você fazer a leitura tranquilamente. Você não vai sofrer para ler esse livro, não. A leitura é agradável, a linguagem é acessível, e ele vai trabalhar alguns pontos interessantes para te fazer compreender essa questão da nossa posição com relação às linhas políticas que existem. Então vou deixar na descrição do vídeo o link, caso você queira adquirir, e a gente já vai para o review sem rodeios. Bom, como eu disse, é uma encadernação muito bonita, tem aqui uma ilustração, né, Daniel na Cova dos Leões, depois ele vai falar um pouquinho a respeito disso. Essa primeira folha de rosto, aqui tem uma biografia do Nicolas Ferreira, né, as redes sociais dele também, ele é um cristão, hoje deputado federal eleito, né, aqui por Minas Gerais, conservador. Aqui tem a ficha catalográfica do livro, uma outra folha de rosto, e aqui a gente tem um sumário. Ele vai trabalhar alguns pontos muito importantes. Ele já vai trabalhar de cara sobre Karl Marx, a escola de Frankfurt, Antônio Gramsci, Paulo Freire, a primeira arma de influência. Então ele vai trabalhar primeiro aqui a primeira arma de influência política, o ativismo gay, depois a ideologia de gênero, universidades, feminismo e a cultura. 150 páginas mais ou menos. Aqui tem um prefácio, foi feito aí pelo pastor Silas Malafaia, que é o presidente da editora Central Gospel, e uma introdução feita pelo Nicolas Ferreira, uma boa introdução para de cara você já compreender algumas coisas. Vocês já perceberam que a letra é muito confortável, a diagramação é excelente, espaçamento muito bom, e ele já começa aqui com uma palavra inicial, né, abrindo um pouquinho sobre a nossa postura como cristãos. E ele vai colocando alguns subtítulos, aqui abaixo tem a referência de algumas matérias ou falas, enfim, onde ele tirou tal informação. E aqui ele já fala sobre a questão de sermos chamados para influenciar. Eu fiz algumas marcações, claro. Então esse primeiro capítulo, ele já diz aqui: não se esqueça de que no exato momento que você lê essas páginas, há inúmeros de influenciadores digitais analógicos e analógicos modificando corações e mentes através da sua visão. Bom, em cada capítulo tem um ponto importante, que a folha de rosto dos capítulos, na cor preta, tem uma frase de alguém, uma frase bem impactante. Então o livro é muito bem organizado. Você percebe que o número do capítulo sempre na parte superior. E aqui o título do capítulo. Esse aqui é o capítulo 1, vai falar de Karl Marx. Então olha só, tudo que abordarei nesse livro tem um único objetivo: fazer com que você compreenda de uma vez por todas que nós estamos em uma guerra. Mas infelizmente até aqui muitas pessoas ainda não se deram conta dessa triste realidade. E aí ele vai falar sobre a teoria marxista.
Então ele vai explicar o que é a teoria marxista e alguns erros dessa teoria, né? Então, primeiro aqui a questão do conceito de família na teoria marxista. Vale ressaltar que o comunismo e o socialismo são oriundos dessa linha de pensamento, né? Então ele vai explicar de onde vem essa questão da destruição da família ou da destituição da família, né? Marx, de fato, acreditava que acabando com a iniciativa privada, a família seria naturalmente destruída. Em essência, essa é a base do socialismo. Se você não consegue conquistar algo, destrua-o. Então aqui depois ele vai trabalhar a questão do segundo erro, a terceirização da responsabilidade do paraíso para o homem. Então, ou seja, tira um pouco essa questão de Deus, né? Colocando o homem no centro. E o terceiro erro também, a questão da perseguição aos cristãos. E aí ele explica, Jesus era socialista? Não, porque ele jamais defendeu uma luta de classes, ele nunca pediu para alguém pegar em armas para produzir justiça. Pelo contrário, Jesus multiplicou o pão, ele não o dividiu. Gostei dessa frase dele aqui. Capítulo 2 é a escola de Frankfurt. Onde surgiu essa escola de Frankfurt? Lá na Alemanha, uma cidade da Alemanha. E ela surgiu pela iniciativa de alguns pensadores alemães socialistas que tinham por objetivo trazer de volta os ideais revolucionários de Karl Marx. Então, o principal objetivo do Instituto Social era resgatar o socialismo científico do marxismo. Ele traz os pensadores dessa linha, que surgiu lá no início do século XX, e o que eles pensavam com relação à maneira de se governar, a maneira de agir, enfim. Aí ele traz aqui a teoria crítica, o amor capitalista e a dessacrilização do casamento, que é um dos pontos aí, né? A questão do amor livre, a inversão de valores, a desconstrução da cultura judaica cristã. Então ele coloca alguns pontos, ele enumera ponto por ponto. Então é um livro muito interessante. A questão, atacar a família é atacar valores cristãos, a família é instituição divina. O próprio profeta Daniel, ao louvar e celebrar a Deus, chamou Deus de meus pais, mostrando que a família é fundamental na formação do caráter e da personalidade dos indivíduos, a importância da família. E aqui ele mostra como o socialismo e o comunismo desconstrói essa questão da família, da forma que ela deveria ser. E aqui ele finaliza com alguns pontos também muito interessantes. Entramos no capítulo 3, Antônio Gramsci, né? Um francês aí, lá do finalzinho do século XIX, entrando no século XX, e a sua influência, né, com relação ao pensamento marxista, e aonde que entra a teoria dele na hegemonia cultural, né? Como o socialismo entra, ou o comunismo entra aí nessa parte cultural, né? Tem aqui uma explicação clara. A educação, além da sala de aula, principalmente no chão de fábrica, cumpriria o papel de moralizar o ser humano e dotá-lo de capacidade intelectual para a construção de uma hegemonia social nas esferas políticas privadas da sociedade. Tudo parece muito lindo na teoria. Quando se lê, não se percebe o real perigo da proposição. A escola deixaria de ser um campo de produção de conhecimento para tornar-se um campo de reprodução de conhecimento. O estudante se tornaria um ativista, um professor, um agente da revolução, e a sala de aula, campo para transformação cultural. E aí ele entra aqui no capítulo 4, com relação a um camarada chamado Paulo Freire, que é a base ideológica, ele levou a base ideológica para dentro das salas de aulas. Na prática é simples, os alunos não abrem mais um livro, não fazem mais uma pesquisa, não destrincham mais os pensamentos do filósofo, antes são levados a participar de discussões rasas e manipuladas pelos professores que tomam a sala de aula. Então, o professor utiliza de sua posição superior e hierárquica para conduzir os alunos a um determinado posicionamento, exaltando as posições favoráveis a ele e diminuindo as que são contrárias. Cria-se assim um ambiente de completo controle. É o típico de quem se move divulgando teorias marxistas. Então, muito interessante esse capítulo. E aí, a partir do capítulo 5, ele vai trabalhar a questão das influências políticas, usando armas, principalmente visando a alcançar aí o pobre, o excluído, a minoria, né? Ele começa com relação ao ativismo gay.
o ativismo LGBT, melhor dizendo, né? O ativismo LGBT. Ele explica onde surgiu, ele explica o que o ativismo LGBT crê, os pontos, o que a Bíblia diz a respeito disso, a influência deles, enfim. Então tem toda aqui uma explicação. Capítulo 6, a segunda arma de influência política, ideologia de gênero, outra grande arma do socialismo e do comunismo. Ele vai explicar também o que seria isso, ele conta aqui um exemplo de um caso onde o R7 noticiou em 2015 uma situação de um homem transgênero, ele explica a consequência disso, como foi o findar dessa história, ele traz aqui exemplos clássicos, exemplos claros, né, verdadeiros, para fundamentar o seu pensamento, e vai dentro da Bíblia, que é o mais importante, né, que a nossa cosmovisão tem uma base, é a Bíblia. Capítulo 7, a terceira arma de influência política, as universidades. Então, outra arma que eles utilizaram muito e têm utilizado é a questão da imposição do politicamente correto. Então, olha só, em vez de buscar a ampliação do conhecimento e transmiti-lo de geração em geração para tornar cidadãos profissionais, docentes e pesquisadores, o objetivo principal da universidade passa a ser a transformação da realidade na busca pela justiça social. Conhecimento verdadeiro não importa ao corpo docente e discente, o que importa é o ativismo político. Então, as atividades principais das universidades são abandonados, os recursos que deveriam ir para as pesquisas de ponta e ensino acabam indo para o ativismo de esquerda e a doutrinação política. Ele explica a guerra cultural no Brasil, aspectos educacionais. Ele cita ponto por ponto. E a imposição, além da institucionalização do ativismo político, a imposição de que não existem verdades absolutas. Ele cita o exemplo dele, que esteve numa faculdade por muitos anos estudando, e como ele... as dificuldades que ele teve, inclusive ele vai citando aqui passagens bíblicas, e como a igreja pode reverter esse quadro, né? Preparando os jovens, preparando os nossos adolescentes, dando base bíblica para eles, né? Eles citam um outro livro e alguns pensadores. E aí o capítulo 8 também, uma quarta arma de influência política, que é o feminismo. E aí dentro do feminismo, além de trabalhar o que seria o feminismo, ele vai citar a principal bandeira do movimento feminista, que é o aborto. E ele vai explicar o porquê o cristão ele não deve se associar e não deve aprovar esse tipo de prática. Ele explica aqui ponto por ponto a consequência não só psicológica, a consequência física, e porque nós não aceitamos isso, porque a gente tem uma cosmovisão que é o cristianismo, tem uma base que é a Bíblia, e a Bíblia condena esse tipo de prática. E ele vai explicando, e aí inclusive ele chama a atenção dos homens que têm se demonstrado assim muitas das vezes passivos com relação a tudo isso, né? Quinta e última influência, a cultura. Guarde uma informação: esquerdistas em todo o mundo seguem uma agenda, não importa se estão ou não no poder. Então aqui tem as plataformas de streaming e redes sociais como uma porta ou um grande divulgador, né, cultural aí para influenciar as pessoas de forma indireta muitas das vezes. E aí tem, por exemplo, a questão do gênero neutro e algumas considerações que ele faz com relação a isso, os meios de comunicação, que ele vai citando ponto por ponto do problema, enfim. E ele cita a história de Daniel, né? Por isso que o livro tem ilustrações aqui de Daniel. Temos agora uma conclusão, e aí aqui ele vai ser bem assim pastoral mesmo, trazendo um posicionamento bíblico. Nós cristãos estamos em maioria no Brasil, por isso precisamos estar preparados para responder àqueles que questionarem a razão da nossa fé. Se tivermos convicções sólidas sobre o fundamento da nossa esperança, não haveria tantas pessoas capazes de influenciar uma geração inteira para o mal. O Brasil não precisa de mais cristãos, mas sim de mais pessoas que vivam o cristianismo. Então aqui ele dá uma base, que o cristão ele precisa ser uma influência cristã de verdade no meio secular e não ser influenciado pelas cosmovisões do mundo. Página 147, ele encerra o conteúdo do material. Depois temos algumas páginas aqui, que é uma bibliografia,
e algumas páginas para a anotação. Gente, vale muito a pena esse livro do Nicolas Ferreira, O Cristão e a Política. Descubra como vencer a guerra cultural, para você ter uma base bíblica e também política para você fundamentar o seu pensamento com relação à política. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.